Oi, bom dia. Eu sou Isabela Franco e junto de mim estão Ana Júlia, Isabelle Matos, Emily e Lívia Santos. Hoje gostaríamos de apresentar um pouco sobre o livro Os Morangos Mofados, de Caio Fernando Abreu. Junto disso, estarei fazendo um mapa mental que ao fim desse vídeo será disponibilizado um tempo, caso queiram pausar e tirar print das partes. Antes de começarmos mesmo, é importante fazer um parênteses sobre como a literatura é uma coisa que nunca perde o sentido. Esse livro foi lançado na década de 80 e se pegarmos para ler hoje em dia, nós ainda conseguimos nos identificar e dar significado. Em consequência disso, nós conseguimos nos questionar: será que nós evoluímos tanto assim desde os anos 80? Mas afinal, quem foi Caio Fernando Abreu? Caio Fernando Abreu foi um escritor, jornalista e dramaturgo brasileiro, considerado um legítimo representante da geração que marcou a cena cultural do país nos anos 80. Caio Fernando Loureiro de Abreu nasceu em Santiago do Boqueirão, no interior do Rio Grande do Sul, no dia 12 de setembro de 1948. Com 6 anos, escreveu seu primeiro texto. Em 1963, junto com a família, mudou-se para Porto Alegre, onde cursou o colegial. Em 1966, publicou seu primeiro conto, O Príncipe Sapo, na revista Cláudia. Nesse mesmo ano, iniciou seu primeiro romance, O Limite Branco. Em 1967, Caio Fernando Abreu ingressou nos cursos de Letras e de Artes Cênicas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas não se formou. Em 1968, mudou-se para São Paulo para ingressar na primeira redação da revista Veja, após ser selecionado em um concurso nacional. Nessa época, era assíduo frequentador dos bares da moda, além de ser amigo do cantor Cazuza. No começo dos anos 70, foi perseguido pela ditadura militar e passou a levar uma vida errante. Em 1971, foi morar no Rio de Janeiro, onde passou a trabalhar como pesquisador e redator das revistas Manchete e Pais e Filhos. Nesse mesmo ano, retornou para Porto Alegre, onde foi preso por porte de drogas. Em 1973, fugindo do regime militar, Caio Fernando Abreu se exilou na Europa, morou em Londres e em Estocolmo, tendo que lavar pratos para se sustentar. Em 1974, voltou para Porto Alegre e recomeçou sua criação literária. Escreveu para o teatro e colaborou com diversos veículos de imprensa. Em 1993, Caio Fernando Abreu passou a escrever crônicas semanais para o estado de São Paulo. Em 1994, descobriu ser portador do vírus da AIDS. Resolve declarar publicamente no jornal O Estado de São Paulo uma série de 3 cartas denominadas Cartas para Além do Muro, onde revela sua doença. Caio Fernando Abreu faleceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no dia 25 de fevereiro de 1996. Durante sua vida, Caio Fernando Abreu recebeu 3 vezes o Prêmio Jabuti, na categoria Contos, Crônicas e Novelas, com as obras O Triângulo das Águas, Os Dragões Não Conhecem o Paraíso e As Ovelhas Negras. Em 1989, ele recebeu o Prêmio Molière, junto com Luiz Arthur Nunes, com a peça A Maldição do Vale Negro. Em 1990, ele publicou seu último romance, Onde Andará Dulce Veiga, que em 1991 recebeu o prêmio da APC, de melhor romance do ano. A primeira parte do livro, O Mofo, é composta por 9 narrativas onde percebemos uma reflexão sobre os tempos de ditadura militar e também mostra uma visão externa de cada indivíduo. Separamos 3 contos que achamos marcantes e importantes para a leitura nessa parte do livro. O primeiro conto é O Diálogo, um conto que logo de cara notamos uma estrutura de diálogo entre 2 personagens denominados A e B, sendo o conto todo nessa estrutura, sem conter uma história. O capítulo, resumidamente, em um trecho, é Diálogo. A. Você é meu companheiro. B. Em. A. Você é meu companheiro, eu disse. O quê? Eu disse que você é meu companheiro. O que é que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que você é meu companheiro, só isso. Tem alguma coisa atrás, eu sinto. E termina com A de infinito, indicando uma continuidade que nunca acaba dessa conversa. E no livro são 2 páginas esse conto, mas basicamente é o conto todo nessa mesma estrutura e repetindo sempre as mesmas falas. E bom, de primeira, percebemos uma falta de compreensão ou então uma incomunicabilidade entre os personagens.
Vemos na conversa que há uma falha na comunicação entre o A e o B. Além dessa observação, notamos também um medo de dizer abertamente o significado de companheiro, um medo de ser mais claro quanto às suas intenções de fala com o outro. O significado de companheiro pode ser, em um contexto político e momento de repressão pós-ditadura, para falar daquele que estava em um mesmo grupo e lutando junto contra a repressão da época. E além desse significado, a palavra companheiro pode ter um sentido afetivo, mostrando medo de revelar os sentimentos e emoções. Então, nesse conto, como duas características principais, notamos nitidamente a incomunicabilidade e o medo de nomear o companheiro. O segundo conto que vamos comentar da parte O Mofo é o Além do Ponto, um conto que mistura poesia junto à sua história. O Caio deixa uma questão no título. Afinal, de que ponto estamos falando? O título Além do Ponto pode ter várias interpretações. Uma delas pode ser ultrapassar o ponto final ou ultrapassar um limite, assim como pode significar um começo, o ponto inicial de algo, uma nova história ou relação. Neste conto, um personagem está caminhando na rua, em uma chuva intensa e sem possuir nenhuma proteção, indo ao encontro de alguém, descrevendo toda a sua trajetória, até que chegue ao ponto final. Logo no início do capítulo, vemos o seguinte trecho. Chovia, 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 e eu ia indo por dentro da chuva ao encontro dele, sem guarda-chuva nem nada. Eu sempre perdi todos pelos bares. Só levava uma garrafa de conhaque barato apertada contra o peito. Nesse trecho, podemos observar como importante característica uma dramatização, uma carga dramática do personagem pela repetição e insistência na palavra chovia, podendo mostrar algo intenso que, internamente, o personagem estaria sentindo. Além disso, também está sem uma proteção, está desprotegido, ou então sem um guarda-chuva para se proteger contra a chuva. Em um outro trecho, vemos: e eu pensei com força que seria melhor chegar molhado da chuva, porque aí beberíamos o conhaque. Fazia frio, nem tanto frio, mais umidade entrando pelo plano das roupas, pela sola fina esburacada dos sapatos, e fumaríamos, beberíamos sem medidas. Haveria música, sempre aquelas vozes roucas, aqueles sax gemido e o olho dele posto em cima de mim, ducha morna dispensando meus músculos. Nesse trecho, pode-se observar um cenário de grande expectativa por algo que nunca aconteceu. O personagem descreve um grande incômodo e esforço que estava realizando em todo seu caminho até o encontro da pessoa, por estar na chuva, encharcado, sem proteção, sempre idealizando e criando expectativas de como seria o pós de todo aquele esforço que estava fazendo para se encontrar com o alguém. Porém, toda expectativa criada não acontece. No fim do capítulo, ele bate, bate e bate na porta de seu destino repetidas vezes, mas a porta não se abre, porque não há atrás daquela porta aquilo que ele imaginou, não há atrás daquela porta toda a expectativa que foi criada. Neste capítulo, como característica importante e marcante, podemos ressaltar a presença de um narrador em primeira pessoa, uma dramatização nas falas, um desejo daquilo que não acontecerá e um pessimismo ao fazer todo aquele esforço sozinho, pois não há correspondência, não há em nenhum momento do capítulo algo que indique uma troca entre o personagem e a pessoa que ele tanto desejou e imaginou. O terceiro conto de leitura obrigatória pela Unicamp se chama Terça-feira Gorda. É um conto que explora temas como marginalização, violência e busca por liberdade. A narrativa se desenrola durante o carnaval, um momento de celebração e liberdade, mas também de intensas emoções e confrontos sociais. Abreu retrata a realidade de dois homens que, ao se aproximarem e flertarem no meio da multidão, são alvos de hostilidade e violência por parte dos outros folhões. A cena na praia onde buscam refúgio é marcada por brutalidade, de agressão física e verbal que sofrem. A nudez dos personagens na praia pode ser interpretada como uma metáfora de vulnerabilidade humana diante da intolerância e da violência social. O contraste entre a atmosfera festiva do carnaval e a brutalidade dos ataques ressalta a dualidade da condição humana e a fragilidade das relações sociais. Abreu utiliza uma linguagem direta e sensorial para transmitir a intensidade das emoções e dos acontecimentos, criando uma atmosfera visceral e impactante para o leitor. Além disso, o conto levanta questões sobre identidade, liberdade e preconceito,
convidando o leitor a refletir sobre as injustiças sociais e as consequências da intolerância. Ao confrontar o leitor com a crueldade e a brutalidade do mundo, Abreu provoca uma reflexão profunda sobre a natureza humana e os desafios da convivência em uma sociedade marcada pela diversidade e pelo conflito. Bom, eu vou estar falando agora sobre a segunda parte do livro, que se chama Morango. Junto com ele, vou comentar sobre 2 capítulos dessa parte que foram selecionados para a prova da Unicamp. Essa parte do livro tem como assunto principal transformações interiores. No começo do capítulo, Caio cita a seguinte frase: "Dá-me mais vinho, porque a vida é nada", do Fernando Pessoa. Essa frase simboliza que a vida é somente isso. Ela não tem um ensaio, não tem um rascunho, ela vai somente de ida. Tudo o que desejamos no futuro se constrói no agora. Outra citação é a de Henrique do Vale, que diz: "Quem conhece Deus, sente as coisas internas e é amigo dos morangos que nunca morrem." Isso diz muito sobre os sonhos, as ideias, os pensamentos não morrerem. Um sonho compartilhado, que tem a ver com a vida do outro, portanto com um senso de comunidade, não acaba. Nós plantamos e ele floresce. Agora, comentando sobre os 2 capítulos, o primeiro se chama Pera, Uva ou Maçã. Para o contexto, uma paciente chega no consultório e o primeiro trecho é: "Rói as unhas no momento em que abro a porta, a bolsa comprimida contra os seios. Como sempre, penso, ao deixá-la passar, cabeça baixa, para sentar-se no mesmo lugar. Segundas e quintas, 17 horas, como sempre." Esse capítulo ele é narrado pelo terapeuta. Outro contexto do livro é sobre como podemos perceber o quanto ele está incomodado. Ele se preocupa com o tempo que seu cigarro vai durar, se preocupa com as suas vestes, deixando bem claro o seu nível de incômodo. Já a paciente conta a história de como foi chegar na terapia. Acaba dizendo que tropeçou em um caixão no meio do caminho. Podemos interpretar que ela tropeçou na morte e mesmo assim continuou com seu caminho até a terapia. No final do capítulo temos outro trecho importante. Ela arruma os cabelos com os dedos antes de sair. "Feliz ano novo", diz, batendo a porta. Os olhos cintilam. "Mas estamos recém em setembro", penso em dizer. Apenas penso. Ela já fechou a porta atrás de si. Torno a abri-la, mas não há mais ninguém na sala de espera além da secretária lixando as unhas. Depois caminho até minha mesa. Toco a ameixa. A cor de sangue e de vinho parece refletir-se na superfície pálida das minhas unhas. E tão lustrosa que brilha. A casca estufada quase arrebentando pela pressão interna da polpa madura, que imagino amarela, sumarenta, estalando contra os dedos. Resolvo telefonar para seus pais, aconselhando que a internem novamente. O capítulo mostra que devemos pensar nesse Feliz Ano Novo como um contexto emocional, um contexto psíquico, já que a paciente, que antes já tinha alguns problemas emocionais, agora tropeçou com a morte e tem um desejo de continuar. As coisas vão começar para ela. O terapeuta, que está incomodado com ele mesmo, não percebe isso. E aqui mostra a diferença de ouvir e escutar. Perceber o que o outro está dizendo sem o julgamento prévio é a dificuldade mostrada. Por fim, ela acaba sendo internada. Mas por qual motivo? Esse capítulo tem uma grande plurissignificação, em outras resenhas pode ser interpretado diferente, mas essa foi a forma que a Unicamp nos passou e a forma que eu mais concordei. Agora o próximo capítulo se chama O Dia em que Júpiter Encontrou Saturno. Esse marco na astrologia é um marco único. Isso significa que isso está acontecendo apenas naquele momento, que traz de volta o pensamento de que a vida é só ida, já que não podemos reviver esse momento mesmo sendo especial. O capítulo começa com uma citação do Caetano Veloso, que diz: "Gente, espelhos de estrelas, reflexo do esplendor." Ele expressa sobre quando você está disposto a olhar para alguém como um ser humano que é carregado de sentimentos, possibilidades e conexões, você se abre para essas oportunidades significativas. Para contexto, os dois estão numa festa e no primeiro trecho é dito: "Foi a primeira pessoa que viu quando entrou. Tão bonito que ela baixou os olhos sem querer, querendo que ele também a tivesse visto." Aqui, por mais que tenha a vergonha, ainda há o desejo de ser notada. Por mais que ela se esconda, ainda quer ser desejada. Durante o capítulo, Caio deixa bem claro um silêncio que se constrói durante a conversa. E esse silêncio abre a possibilidade deles pensarem no que vão dizer. Como eles não se conhecem, eles não sabem muito bem como se expressar. E essa conversa faz com que eles consigam criar uma possibilidade de conexão. Mas no capítulo, ele diz somente "me beija" e ela responde "beijo". Eles acabam se beijando e depois do beijo, cada um vai para o seu lado, ficando apenas como uma história de vida para ser contada. Mais um trecho é: "De onde estava, não conseguiria ver os olhos da moça. De onde estava, a moça não conseguiria ver os olhos dele. Mas as memórias de cada um eram tantas que ela imediatamente entendeu e aceitou, desaparecendo da janela no exato instante em que ele atravessou a avenida sem olhar para trás."
Por fim, ele segue o seu caminho e ela também. Por esse motivo, nomeamos isso como uma paixão, já que no momento em que a paixão é construída, se vira amor. O amor é uma construção, é um progresso, é uma insistência e resistência. Aqueles Dois é um dos contos mais marcantes do livro Morangos Mofados, de Caio Fernando Abreu, explorando temas como solidão, identidade e busca por conexão humana. O conto narra a história de Raul e Saul, dois homens que, inicialmente distantes, acabam se aproximando e desenvolvendo uma relação afetuosa e significativa. Abreu retrata a jornada emocional desses personagens que compartilham suas dores e frustrações, encontrando conforto e compreensão um no outro. A relação entre Raul e Saul é marcada pela ausência de rótulos e cobranças, revelando uma forma de amor e amizade que transcende as convicções sociais. Ao explorar a complexidade dos sentimentos humanos e das relações interpessoais, o autor convida o leitor a refletir sobre a natureza da intimidade e da conexão emocional. A narrativa é permeada por uma sensibilidade poética expressa através de imagens e metáforas que evocam a profundidade dos sentimentos dos personagens. Além disso, Aqueles Dois aborda questões relacionadas à identidade e à aceitação, mostrando como Raul e Saul encontram conforto e aceitação um no outro, apesar das pressões e preconceitos sociais. A história desses dois homens é testemunho da capacidade humana de encontrar significado e sentido nas relações interpessoais, mesmo em meio à solidão e à adversidade. A terceira e última parte é Morangos Mofados, parte que dá nome ao livro. Nessa parte, tem apenas um conto, misturando o que se encontra na primeira parte, o Mofo, que faz reflexão sobre ditadura militar e mostra uma visão externa dos indivíduos, como também um pouco da segunda parte, Os Morangos, que mostra sobre transformações interiores. Nesse conto, o escritor sinaliza a esperança. Os morangos estão mofados, mas ainda assim guardam o frescor de sua essência. Essa parte não é exigida nos vestibulares e é menos comentada, mas continua sendo muito interessante e importante para sua leitura. Morangos Mofados, uma obra do escritor brasileiro Caio Fernando de Abreu, já aponta uma crítica em seu título, ao invocar a imagem de morangos, que são por sua natureza frescos e vibrantes, mas agora mofados e deteriorados. Essa metáfora pode ser aplicada aos objetos físicos, às estruturas sociais e às experiências humanas. É um livro que mergulha nas complexidades da alma humana, trazendo à tona uma série de críticas sociais, políticas e existenciais. Abreu apresenta em suas narrativas uma visão crítica da sociedade contemporânea, permeada por temas como solidão, desigualdade, marginalização e alienação humanas, criticando a fragilidade da vida, a corrupção e a transitoriedade das coisas. Uma das críticas mais evidentes no livro é a reflexão sobre a condição marginalizada dos indivíduos que fogem aos padrões sociais estabelecidos. Os personagens são frequentemente retratados como outsides, marginalizados pela sociedade ou por suas próprias escolhas de vida. Essa marginalização, muitas vezes, é consequência de uma sociedade que valoriza a normatividade e exclui aqueles que não se encaixam nesses padrões. O livro também aborda principalmente questões ligadas à sexualidade, à repressão e à busca pela identidade. Abreu apresenta um pouco de sua história sendo assumidamente homossexual durante a ditadura militar que durou entre 1964 a 1985, retratada por personagens que lutam contra o preconceito e a opressão de uma sociedade que não aceita a diversidade sexual, questionando os valores morais e as convenções sociais que limitam a liberdade individual. Outra crítica presente é a reflexão sobre a efemeridade da vida e a busca por sentido em meio à existência. Os personagens enfrentam a solidão, o vazio existencial e a sensação de desespero diante de um mundo que muitas vezes parece desprovido de significado. Caio provoca o leitor a questionar suas próprias convicções e a buscar o sentido mais profundo para sua própria existência. E como uma última crítica, o capitalismo aparece muitas vezes de forma indireta nesse livro, apresentando a pressão por sucesso material e a busca por status social, já que o capitalismo valoriza a acumulação de riqueza e prestígios. Esses temas emergem ao longo da narrativa, sugerindo uma crítica implícita ao sistema econômico predominante. Vamos começar a análise pela escrita gramatical do livro, que é marcada pela fluidez e pela experimentação linguística, características do estilo do autor. Abreu utiliza uma linguagem coloquial e poética, repleta de metáforas e imagens sensoriais, que contribui para criar um cenário envolvente e emotivo. A narração é muitas vezes fragmentada, com mudanças abruptas de paisagens e perspectiva, refletindo a complexidade das emoções e das experiências vividas pelos personagens.
Outra característica marcante é a ausência de pontuação em algumas partes do livro, que pode ser atribuída à técnica literária conhecida como fluxo de consciência, que é buscar reproduzir o fluxo de pensamentos e emoções do personagem de forma contínua, sem interrupções ou pontuações que delimitem claramente as frases, criando uma sensação de imersão na mente dos personagens. Portanto, a escrita gramatical e a ausência de pontuação em algumas partes do livro não apenas contribui para o estilo experimental e poético do livro, mas também deixa a leitura mais dinâmica e desafiadora, servindo como uma ferramenta narrativa poderosa para explorar a psicologia dos personagens e criar uma conexão emocional mais profunda com o leitor. Morangos Mofados continua relevante nos dias de hoje por diversas razões. Primeira razão: exploração das emoções humanas. O livro aborda temas universais como amor, solidão, identidade e busca por significado na vida, questões que continuam a ressoar com os leitores contemporâneos. Estilo literário inovador. A experimentação linguística e a narrativa fragmentada de Caio Fernando Abreu desafiam as convenções literárias tradicionais, mostrando que a arte da escrita pode ser expressa de maneiras diversas e não convencionais. Reflexão sobre a sociedade. Muitos dos dilemas e conflitos retratados no livro, como a busca por aceitação, as pressões sociais e a busca por identidade, continuam a ser relevantes na sociedade contemporânea, proporcionando aos leitores uma oportunidade de reflexão sobre suas próprias vidas e experiências. Relevância atual dos temas. Questões abordadas como a efemeridade da vida, as relações interpessoais e a busca por conexão humana são temas atemporais que continuam a ressoar com as preocupações e experiências das pessoas hoje em dia. Contudo, Morangos Mofados permanece uma obra significativa nos dias de hoje, pois oferece aos leitores uma janela para explorar questões profundas e universais da condição humana, ao mesmo tempo em que desafia as normas literárias estabelecidas. Através da apresentação do livro Morangos Mofados, de Caio Fernando Abreu, pudemos mergulhar em um universo literário que transcende as décadas, mantendo sua relevância e impacto nos dias atuais. Ao explorar temas como amor, solidão, identidade e efemeridade da vida, Abreu nos convida a refletir sobre as questões universais que continuam a ressoar com os leitores contemporâneos. Sua escrita, marcada pela experimentação linguística e pela ausência de pontuação, desafia as convenções literárias, proporcionando uma leitura dinâmica e emocionalmente envolvente. Além disso, o livro oferece uma crítica social e política, abordando temas como marginalização, sexualidade, pressões do capitalismo, que continuam a ser relevantes nos dias de hoje. Em suma, Morangos Mofados representa uma obra atemporal, que nos convida a explorar a complexidade da condição humana e a buscar significado em meio às experiências da vida moderna.